Olá, seja bem-vinda à segunda aula da Trilha da Advocacia. Hoje nós vamos falar sobre gestão de negócios para a advocacia. Fernanda, mas como assim, né? Gestão de negócios? A advocacia é um negócio? Sim, é um empreendimento como outro qualquer e a gente precisa aprender a gerir a nossa advocacia para que a gente possa escalar os negócios, para que a gente possa viver da advocacia com prosperidade, com é, prazer, encha os nossos olhos, para além do status, porque ser advogada já te antecede. O fato de você ser advogado já te antecede. Você chega no churrasco, olha, essa aqui é advogada, antes até do seu nome. Então, te antecede, isso é comum. Mas não adianta nada você chegar lá no churrasco e ver todo mundo ali bem da vida e você tendo que comprar uma cervejinha mais barata, porque você realmente não teve dinheiro naquele mês. O que não é demérito, mas a partir de agora você vai entender como não passar por esse tipo de situação. Como profissionalizar a sua advocacia de tal forma que você crie estratégias empresariais e aplique essas estratégias empresariais de maneira objetiva e concreta. Nós temos uma tendência de deixar para amanhã aquilo que não nos convém. Isso é uma tendência do ser humano, porque a gente procrastina tudo que nos traz incômodo. O incômodo é o crescimento. Muitas pessoas postergam o próprio crescimento porque se incomodam com o trabalho que dá crescer. E aí elas sabotam a contratação de funcionário, sabotam o procedimento, os processos, as rotinas no cumprimento de prazos, sabotam o estudo técnico jurídico que é necessário que seja reciclado de tempos em tempos, porque a dinâmica, né, do direito, a dinâmica social é muito ativa, então a gente precisa profissionalizar. Então, nós vamos sabotando para minimizar essa autossabotagem, para minimizar essa procrastinação, a gente precisa mergulhar em nós mesmos e nos autoconhecer. A proposta da aula de hoje é a gente trazer alguns cases que já aconteceram com mentorados meus e trazendo para vocês as respostas cabíveis para que a gente possa, na prática, verificar como funciona a gestão do escritório da advocacia. Tudo bem? Bom, ontem nós vimos os 7 pecados do jovem advogado, da jovem advocacia, e não só do jovem, mas daquele advogado que está aí no dia a dia. Os 7 pecados são demorar para pedir ajuda. Como eu falei ontem, eu achava que eu sabia. Então, as nuvens, a fumaça nos meus olhos estavam tão densas que eu realmente tinha convicção de que eu sabia o que eu estava fazendo. E bastava que uma pessoa de fora me apontasse, me sinalizasse, ou que eu saísse um pouco, né, do meu trono de professora, sabedora, não sei o quê, que eu diminuísse um pouco o meu ego e entendesse que se não está dando o resultado que eu gostaria, é porque eu não sei. É simples assim. Eu tive que aprender isso sangrando. Mas se você não está ganhando, para ser bem clara, se você não ganha hoje o que você imaginou que você ganharia lá na faculdade, ou que você se propôs para ganhar, ou que você sabe que merece, ou que você almeja, se você não ganha hoje, é porque você ainda não sabe como fazer. Porque se soubesse, estaria ganhando. Os resultados, eles são proporcionais e eles são congruentes com aquilo que a gente faz. Ponto final. Os resultados, eles são congruentes com aquilo que a gente faz. Ponto final. Eu quero agora que você faça esse autoexercício. Eu estou ganhando o quanto eu determinei que ganharia? Ou na faculdade, apesar da faculdade a gente imaginar que a gente é SUPS, né? A gente é Harvard Specter, né? A gente imagina o grande. Ou na faculdade, ou quando saiu da faculdade, ou quando você conversa com seus colegas, você sabe quanto eles estão ganhando, ou quando você abre aí um classificados e você vê a média salarial que estão oferecendo para os advogados, isso também é uma base para você saber quanto você deveria estar ganhando hoje. Quanto o mercado paga para um advogado júnior? Advogado júnior é até o 3º ano.
Quanto o mercado paga para um advogado desse? Tudo bem? Pensar como empregado seletista, ou seja, a obrigação da gestão do escritório é do meu patrão, eu sou um mero associado aqui, eu não tenho obrigação nenhuma de dar ideias, de criar mecanismos, processos, eu não tenho obrigação nenhuma de antever uma possibilidade nessa tese que eu estou criando agora, de antever uma contestação dessa tese que eu estou criando agora, porque a minha peça ela vai passar para o advogado sênior, e o advogado sênior é que tem a obrigação de fazer essa análise. Se ele não fez, aí o problema não é meu. Isso é um pensamento arcaico, é um pensamento de empregado, é um pensamento de seletista, é um pensamento daquela pessoa que não vai muito longe na carreira. Porque, independente de onde você esteja e de qual cargo você ocupe, você tem que ter na sua mentalidade a visão de que aquele é o seu negócio. Imagina que quando você for para um outro escritório, você vai falar sobre você. Não vai falar sobre a perseguição que o sócio do escritório dava para você, que te perseguia. Não vai falar sobre o colega que te inveja de você, porque todo mundo tem inveja de você. Não vai falar sobre o escritório que não deixava você crescer. Você não vai falar sobre isso. Você vai falar sobre você. Você nesse ambiente. O escritório não te deixava crescer? Mas peraí, você passou 10 anos num lugar que não te deixava crescer? Opa! Mas as pessoas tinham inveja de você, te podavam nas suas ideias? Ué, mas você passou 10 anos nesse escritório? Opa! É o seu comportamento no movimento da sua vida, na gestão da sua carreira. Então, é mudar esse mindset, mudar essa mentalidade faz toda a diferença. Separar o dinheiro da advocacia do dinheiro pessoal. A advocacia não é caixa eletrônico. A advocacia não está aqui para ficar te dando dinheirinho. Ela está aqui como um negócio. E se você souber gerir esse negócio de forma objetiva e concreta, você vai ter resultados que você almeja. Mas precisa gerir o seu próprio negócio, sabendo que você precisa se autorremunerar para que você não faça sangrar a sua advocacia. Você precisa se autorremunerar, ter salário mesmo, para que você não faça sangrar a sua advocacia. Aí, Fernanda, mas eu prefiro só ter retirada de lucros. Tudo bem, é uma gestão do seu negócio. Mas e quando não tiver lucro? E aquele mês que zerar ou tiver prejuízo? E aí? Você não vai receber? Você não trabalhou? E aí? Você vai ligar lá para Eletropaulo e vai falar assim: ô, Eletropaulo, então, viu? É que no meu negócio é só gestão, eu faço a gestão por retirada de lucro. Entendeu? Então, esse mês não tive lucro. Que coisa, não posso pagar. E aí a pensão do filhinho lá, remeleito? Como é que você vai pagar a pensão dele? Você não vai falar, então, juiz, olha, esse mês meu filho não pode comer porque eu só faço retirada de lucro. Não tem prolabore. Entende? Parece maluco, tá? Mas não é. Parece, sabe aquele meme que fala assim, se você me vê sozinha falando, é porque eu estou em reunião comigo mesma? Parece meme, mas não é. Não é. É verdade verdadeira. O Flávio Augusto faz isso, o Roberto Justus faz isso, a Luísa Trajano faz isso, até o velho da Havan faz isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo que é empresário tem o seu prolabore e tem sua retirada. Todo mundo. Então, você também precisa ter. O Maqued está dizendo, agradeço a disponibilidade, professora, compartilhando um momento de muita troca em busca de reflexão e aprimoramento. Que bom, Maqued, que você está gostando. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz. Então, vamos mudar a chavinha para que a gente possa efetivamente fazer valer o ROI, para que a gente tenha o ROI desse curso que a gente está agora, né? Um presente para vocês. São 4 dias onde vocês vão ter a possibilidade real de mudar a gestão do negócio de vocês, de mudar a forma de pensar. Não aprender comunicação e vendas. A pessoa acha que não é vendedor.
Olha só que coisa. Não sou vendedor. Você é. Se você está na sua casa, casado, e trata mal sua esposa, trata mal seu marido, você vai perder o negócio. Uma hora ou outra esse cliente vai embora, que é o tal do cliente interno. Se você está na sua casa e trata mal sua mãe, uma hora sua mãe vai pedir para você sair. É o cliente interno. A gente está vendendo o tempo inteiro, todos os dias, toda hora a gente vende. Toda hora, em todos os sentidos, em todos os níveis humanos, nós estamos vendendo. A gente precisa entender qual tipo de venda e como que essa venda se perfaz no tempo para a advocacia. Então, eu vou fazer uma venda, uma prospecção de clientes, e não, a OAB ela não proíbe a venda, ela proíbe a mercantilização. A mercantilização é você colocar um nome em placa para falar: vem aqui, escritório, olha, mais barato. A mercantilização é você colocar, a gente vai falar sobre marketing de conteúdo na última aula, que é na quinta-feira. A mercantilização, por exemplo, é você fazer um post falando sobre os direitos do consumidor e lá no final você fala: para saber mais, me procure, sou advogada especializada. Isso não pode. Agora, você usar estratégias de vendas para prospectar, para fechar negócios, você usar estratégias de negociação para você negociar os honorários para você poder fechar esse negócio, lógico que você pode. É claro que você pode. Você não pode prostituir a advocacia. Isso não. Agora, vender os seus serviços é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, ponto final. A gente não está aqui para ficar floreando e fingindo que não acontece, porque é o tempo inteiro. Se você quer saber, ontem eu falei para você, eu nunca tive placa. Sabe da onde vinham meus clientes? Da minha escola. Muitos clientes vinham da minha escola. Por quê? Porque eu geria a minha escola, eu dava aula na minha escola, eu comandava a escola, eu trabalhei o tempo inteiro, e sou advogada. Então, eu não fazia casadinha, eu não oferecia um serviço pelo outro, mas eu estava ali e eu era advogada. Então, quem eles vão procurar? Uma pessoa de fora ou eles vão procurar uma pessoa que eles estão vendo no dia a dia? É uma pessoa que eles estão vendo no dia a dia. Então, muitas vezes, você não precisa nem fazer a prospecção, porque o próprio cliente vem até você. Depende de como você faz o marketing da sua advocacia. Você consegue entender como que você pode fazer para que sua advocacia tenha os resultados que você procura, tenha os resultados que você almeja? E, gente, eu posso falar, é simples, não é fácil, tá? Porque quem falar para você que é fácil está mentindo ou não vive da advocacia. Porque não é fácil, mas é simples, não é esse bicho de sete cabeças como as pessoas falam que é. Nossa, muito. Olha, tem uma estratégia que eu não conto para ninguém, tem isso que eu não falo para ninguém. Não, não é. Não é. As formas são lícitas, simples e concretas, funcionam. Se comparar e nem perceber que o mercado mudou. Então, eu fico aqui me comparando com o advogado ali e fico imaginando e falando: oh, meu Deus, por que que eu... Né? Então, você pega uma grande banca aí na sociedade e você olha para essa grande banca e fala: olha, porque eles têm ali os melhores clientes, eles estão sempre na mídia, eles estão assim, estão assado e nunca chega cliente bom para mim, não sei o quê. E no dia a dia está chegando um monte de cliente para você e só você não percebe o quantos nãos você dá inconscientemente. Você não percebe quantos nãos você dá no seu inconsciente. E você fica se comparando com quem está anos-luz ou com quem tem outra realidade, ou com quem fragmenta só o que interessa a ele para mostrar para você. A pessoa fragmenta a vida dela, agora nas mídias sociais. A pessoa fragmenta a vida dela e passa ali, você fala: nossa, a pessoa, é difícil, porque eu sou um lixo porque eu não tenho Ferrari.
Quando você vai ver aquela Ferrari, ela foi alugada e ela está ali só para fazer foto. Tem um case. Agora eu estou tentando pensar se é de um filme, se foi tema de um filme real, ou se foi tema de. Se foi tema de um filme real, ou se foi tema de algum case que eu ouvi por aí, de algum caso que eu ouvi por aí. A questão a questão é, existia uma pessoa que estava muito pobrinha, muito pobrinha, muito pobrinha, e aí o que ela fez? Era um homem, era um advogado, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, quer saber, eu vou dar um basta, eu vou procurar clientes em outros lugares. Aí ele alugou um terno caríssimo, se for um filme, vocês me falam aqui que filme é esse que eu estou esquecendo. Ele alugou um terno caríssimo, ele alugou um carro caríssimo, tipo BMW, era um carro caríssimo. Ele alugou, era o último dinheiro que ele tinha. E ele pegou e falou assim: não, é hoje ou é hoje? Aí ele pegou, alugou isso e pegou esse terno e foi pro clube de golfe. E nesse clube de golfe, chegando lá, já encontrou as pessoas ali, né, no redor dele. E depois que encontrou as pessoas no redor dele, ele já colocou a roupinha dele ali para jogar golfe lá e ficou fazendo um tempo, tal, mexendo ali no carro para todo mundo chegar. Ele chegou antes do horário do pessoal, ficou fazendo um tempo ali e tal, aí entrou. Quando ele entrou, ele foi pro vestiário com aquele terno, uma mochila chiquérrima, tal, foi trocando. Moral da história, ele saiu com 2 contratos ali, porque existe um negócio chamado gatilho mental, que é algo que eu ensino no meu curso, né, de advocacia magnética, tem um módulo somente sobre gatilho mental. Tirando essa parte que foi não ética, mas foi sagaz, né, da parte dele, tirando isso, ele usou o gatilho mental da similaridade. Eu me acho parecida com você, então você compra de mim, eu compro de você. O gatilho da similaridade, ele existe desde a vida inteira. Então, o que ele fez? Ele pareceu ser uma coisa, conversou alugou relógio também, tá? Um relógio bem chique e tal. Fez toda aquela maquiagem, foi para o campo de batalha e chegando lá ele sabia o que falar, ele sabia como se portar e tudo mais. Moral da história, ele saiu com 2 contratos. Depois disso, ele começou a usar essa estratégia sempre, 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 sempre. A questão aqui parece, quando eu dou esse exemplo, parece que o gatilho mental é algo nefasto, mas não é. A gente usa o tempo inteiro, ok? E isso a gente desmistifica muito no curso. Mas aqui o que eu quero deixar claro para você é que ele aprendeu a vender. Ele aprendeu a se comunicar de uma maneira não verbal, mas que gerasse no outro confiança e credibilidade. Essa sensação de confiança e credibilidade fez com que ele tivesse esses resultados que ele estava buscando há tanto tempo. Então, veja, quando você começa a se comparar com os outros, você tem uma tendência de achar que, nossa, mas ele está com cliente ali não sei o quê, está com cliente ali não sei o quê. Mas você teria coragem de fazer isso que ele fez? Ou será que é verdade esse palco que ele armou aqui? Será que é verdade? Então, não se compare, não se compare. E na mesma proporção que eu falo não se compare, eu falo, não importa o número de concorrentes que você tem. Se você estiver forte, firme com a sua advocacia, com o seu trabalho, você vai encontrar em você os diferenciais necessários para você crescer e expandir o seu negócio. Então, não se prenda ao número, achar que o mercado está saturado. O mercado não está saturado. Ele está inflado de pessoas aí que estão batalhando, né? Mas pessoas estrategicamente criando mecanismos reais para alcançar os seus objetivos não estão muito, não.
ok? Menosprezar a importância da conciliação. Não menospreze, concilie, concilie hoje, concilie amanhã, concilie todos os dias, concilie. Quanto mais você conciliar, mais chances você tem de crescer, mais chances você tem de resolver pendências e questões o mais rápido possível. Ah, mas meu cliente vai achar que eu estou vendendo ele, porque tem cliente que acha assim, tá? Que a gente fez um acordo, então a gente ganhou alguma coisa. Tem muito espírito zombeteiro, tá? O amigo do cunhado, do irmão, do tio, do papagaio, que viu numa novela que um advogado vendeu ali, então ele acha que todo mundo vende. Não. Então, você vai passar por isso de receber desconfiança do seu cliente por conta dos espíritos zombeteiros, né? O pessoal fala aos montes. Na sua carreira, se ainda não aconteceu, vai acontecer e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falo que para falar basta ser papagaio. O papagaio fala. Então, tá tudo bem. O que importa é você saber o que você tem feito da responsabilidade que o seu cliente te entregou. Se o seu cliente te deu um ofício, te deu um trabalho, você tem que cumprir aquela obrigação com maestria. Tá? Menosprezar a importância da conciliação, então é isso. Faça conciliações que sejam oportunas, que sejam condizentes com a realidade, mas que você perceba que é para facilitar o andamento processual e que é para ajudar o seu cliente. Porque o risco da demanda, ainda mais numa justiça como a nossa, que cada vez mais ganha-se no volume, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a insegurança jurídica ela existe sim em algumas instâncias, então a gente precisa tomar muito cuidado com as demandas que a gente está entrando, porque a percepção do juiz, e hoje com a jurometria, por um lado, ela vem para ajudar, porque ela te traz o percentual de possibilidades que você tem reais para ter êxito naquele processo, mas, por outro lado, ela vem para engessar o juiz, para que ele fique ali batendo naquela tecla de que sempre foi assim, nunca vou mudar, então, Gabrielão, né? Então, a gente precisa, nós que estamos com um caso concreto em mãos, precisamos defender esse caso concreto e analisar esse caso concreto de ponta a ponta. De ponta a ponta. Eu vou pegar aqui esse caso concreto, eu vou criar a petição inicial, imediatamente eu já crio a contestação, imediatamente eu já crio a réplica, é o meme, eu estou em reunião comigo mesma. Imediatamente, porque quanto mais você se cercar, se respaldar da possibilidade de não deixar brechas, arestas, melhor vai ser o seu trabalho. Mais embasamento legal, jurídico, técnico e mais embasamento negocial você tem também. Porque quando você chega ali para negociar, você fala, olha, então, doutor, a possibilidade, o senhor sabe que é assim, a juriometria já falou assim, então vamos melhorar esse acordo? O que o senhor acha? Então, meu cliente quer fazer acordo, excelência, mas a outra parte está com dificuldade, eu gostaria que o senhor ajudasse, sabe? Vamos envolver o juiz na demanda, vamos trazê-lo para a gente ter somos seres humanos, para que a gente tenha essa aproximação, essa similaridade, lembra? Para que a gente tenha essa similaridade com o juiz. Tudo bem? Não comemorar. Caramba, ganhou um caso. A gente sabe que nós somos instrumentos. A gente nem ganha nem perde caso. Mas, poxa, se a gente fez bem o nosso trabalho, a gente fez a inicial contestação, réplica, a gente fez todos os passos, fechamos as arestas, por que não comemorar quando a gente ganha? Comemora sim, comemora muito, se agradece, se abraça. Ai, Fernandinha, linda, meu amor! Se agradece. Faça por você o que você gostaria que seu melhor amigo fizesse. Faça por você o que você gostaria que seu melhor amigo fizesse. Porque você fica, às vezes, esperando um agradecimento do cliente e, às vezes, não vem. Pelo contrário, às vezes, vem bucha do cliente. Mas você tem que estar com a sua consciência tranquila e plena. Acho que você está no caminho certo, na carreira certa. Você está conduzindo a sua carreira com maestria para o caminho que você sempre imaginou. Tá? E ser um eterno estudante. Tem que estudar, tem que estudar.
Mas, se você virar uma Barça, uma enciclopédia, um Google, você não vai ganhar nada. Então, você precisa começar a estudar e aplicar na mesma proporção. Não adianta emendar 3 pós-graduações uma colada na outra se você não vai aplicar. Eu conheço pessoas que fazem 2 graduações, 3 pós-graduações juntas. Gente, assim, tá. E na prática? Quanto que você está ganhando efetivamente? Sabe? Não, não, não. Só para fazer cara de intelectual, pensa bem. Já está assistindo o BBB lá, se rindo melhor do que, né? Enfim. Pensa bem em como você tem utilizado os ensinamentos que você está buscando. A gente está num curso aqui de prática. Estou trazendo para vocês vários insights de prática. Se você não aplicar nada do que eu estou passando, cuidado, cuidado, sabe? Eu conheço pessoas que falam assim, já me matriculei em 10 cursos, e não sei, e não aprendi nada. Mas você não aprendeu nada por quê? Você aplicou o que o professor falou? Não. Gente, 10 cursos, você tem 10 alunos, 5 tiveram resultado, se um teve resultado, eu já começo a ver que, peraí, de repente não é o curso que é ruim, né? De repente você tem que fazer essa autoanálise. Aí eu volto para aquele exemplo, lembra o exemplo da firma, da empresa lá, que você acabou de sair do escritório, tinha um amigo invejoso, tinha não sei o quê, e aí você sai do escritório lá e fala, não, porque eu não fui promovido, porque o chefe pegava no meu pé e não deixava a gente crescer, podava minhas ideias. Tá bom, mas ficou 10 anos ali sofrendo isso. Fala muito mais sobre você fazer 1 milhão de cursos, fala muito mais sobre você do que você não conseguir, tá? Deixa eu ler vocês aqui. A Angélica tá falando, ficou curiosa se é mesmo um filme. Eu acho, ou é uma lenda dessas das vendas, tá? Sabe essas lendas urbanas que aparecem nas vendas que a gente às vezes se perde, mas eu acho que é um filme. Se eu não me engano, é um filme. Mas pena que eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar, eu até posto lá nos stories, mando depois, mas eu acho que é um filme. O advogado compõe o tripé da justiça e, como tal, não é fomentador de demandas, exatamente. A gente não. Porque tem essa falácia, né? Que o advogado tem que rezar para as pessoas se darem mal, porque ele é um resolvedor de problemas. Não, às vezes ele antecipa os problemas, às vezes ele previne os problemas. Advogado bom é aquele que não deixa o processo seguir, é aquele que encerra o processo no momento em que ele percebe que é o melhor, é a melhor estratégia. Então, Fernanda, mas eu vou até a última instância, então eu sou ruim? Não, gente, cada caso é um caso. Mas se todas as suas demandas, 100% das suas demandas, todas, vão para a última instância, tem alguma coisa errada na sua estratégia. De verdade, tá? Estou falando aqui como mentora. Porque é impossível, sou advogada há 13 anos, né? 2008, faz as contas aí. 13 anos como advogada. É impossível você ter 100% de demandas e todas elas irem para a última instância, a não ser que você esteja numa carteira tipo bancária, sabe? As carteiras que a gente sabe que quanto mais vai para a demanda, vai para as instâncias, mais o próprio escritório ganha e assim por diante. A não ser que você, se você não estiver, se você estiver aqui no mundo real, né? Se você estiver aqui no mundo real, possivelmente você vai ter a opção, tá? Se você estiver aqui no mundo real, possivelmente 50% do seu escritório vai ser resolvido na conciliação.
Possivelmente, eu digo 50 para mais, principalmente nesse momento pandêmico, em que a gente realmente precisa abaixar os ânimos, porque todo mundo está maluco, todo mundo está estressado, todo mundo está cansado, está exausto. Gente, nós estamos no mesmo barco. E diferente do Titanic, quer dizer, parece Titanic, mas diferente do Titanic, estamos todos no mesmo barco, no mesmo, sabe, patamar do barco, no conversa, é isso? Estamos juntos, tá? Então, assim, você precisa melhorar, tentar apaziguar. Ele deve, antes de tudo, buscar conciliar, mediar, contemporizar e, no último caso, ajuizar. Exatamente, Maquede. É perfeita a sua colocação, porque é isso mesmo. Quanto mais você tentar evitar a demanda, melhor é. Tá? Vamos, então, entrar agora no nosso ponto principal da aula hoje, que é a gestão de negócios. Quando nós falamos em gestão de negócios, eu trouxe alguns cases aqui para vocês. Eu vou trazer cases de sócios e a gente vai estudar esses cases e analisar na prática o que é real e o que aconteceu ali, como poderia ter tido um desdobramento diferente. Tudo bem? Eu tive um caso que foi da seguinte forma. Lembra que eu falei ontem para vocês que alguns colegas já foram parar em casos de polícia, foram para a delegacia. E a questão é a seguinte: houve um advogado, ele saiu da faculdade e você sabe, a gente está ali na faculdade, bebe com todo mundo, vai para churrasco com todo mundo, faz lição de casa com todo mundo, a gente é amiga de todo mundo. E nesse meio de todo mundo, é tipo um BBB, a gente pega aquelas alianças fortes e tem aquelas alianças mais fracas. E com aquelas alianças fortes, a gente cria um elo com aquelas pessoas. Estamos juntos, todo mundo ali no mesmo barco. Muitas vezes a história de vida é muito parecida. E aí o colega saiu da faculdade com a colega. Ambos passaram na primeira fase da UAB, passaram na primeira vez que fizeram o AB e foram virar sócios. Viraram sócios e durante a advocacia, o exercício, né, da advocacia, vamos virar sócio? Vamos, então minha mãe vai me dar um sofá, meu pai vai me dar uma mesa, o outro cunhado vai me dar o frigobar, e assim foi montando o escritório. Montaram o escritório físico. A gente vai abrir um escritório aqui nesse bairro, essa casa é do meu pai, então pode ficar aqui e tal. E aí montaram o escritório ali, colocaram todos os móveis. Deixa eu renomear aqui para criar. Peraí. Neste momento, eu ativei o gatilho mental da curiosidade. Da antecipação, porque eu já te mostrei que vai haver algo, e da curiosidade, porque você está curioso para saber o que é, afinal de contas, né? Então, aqui eu falo e eu faço, eu mostro, hein? Você percebeu, né? Bom, abriram o escritório e, ao abrir esse escritório, o tio do Joãozinho indicou um cliente. O Joãozinho foi lá e levou para o escritório. Olha, vamos fechar aqui, é uma guarda, vamos cobrar, a tabela manda 2.500, vamos cobrar 3.000 e vamos parcelar em 10 vezes, R$ 300 por mês.
certo? Aí eles começaram a receber a primeira parcela e no mês seguinte ia ter a segunda parcela. A primeira parcela receberam à vista, no mês seguinte ia ter a segunda parcela. Caiu na conta da Mariazinha, porque a conta do Joãozinho ele estava com o nome sujo, não pagou a faculdade, estava com muito encrenca, estava indo por conta da Mariazinha. Terceiro mês, quarto mês. No quinto mês, eles observaram o seguinte, que a conta de telefone, o Joãozinho falou assim, ué, mas eu estava ontem tentando mandar o documento pelo TJ, pelo ESAG, e não foi, a internet foi cortada. Por que a internet foi cortada? Ela falou, ué, mas não sei, não era você que estava pagando? Não, era você. Não, não era. Vocês estão analisando o contexto? No quarto mês, então, perceberam que a conta da internet do escritório tinha sido cortada porque eles não tinham pago a conta do escritório. No sexto mês, o Joãozinho não repassou ali R$ 100 para a Mariazinha do dinheiro. No sétimo mês, o tio do Joãozinho trouxe outro cliente. E aí a mãe do Joãozinho falou assim, Joãozinho, mas espera aí, esse escritório aí tá te dando só despesa. O seu tio tá te dando um cliente aqui de bandeja, você vai repartir lá no escritório? E aí o Joãozinho, influenciado pelos espíritos zombeteiros, pegou o cliente só para ele. No nono mês, não repassou o valor, estava com 5 clientes particulares e estava andando, as coisas estavam fluindo. Gente, vocês entenderam? Me conta aqui o que vocês entenderam desse imbróglio. Me conta que eu quero ver onde vocês estão aqui nessa história. Me conta. Fala comigo aqui que eu estou ouvindo vocês, tá? Manda mensagem para mim. Deu briga certa. Falta de diálogo e organização. A Angélica já está trazendo os pormenores. Exatamente, Angélica. O que mais que faltou aí? Que mais? Que mais? Planejamento. Exatamente. Que mais que eu vejo? Gerenciamento dos dois. Olha isso. Olha isso. Estou abrindo aqui porque a gente vai começar a pautar. Anota tudo isso aí que vocês falaram. Registra para mim. Depois dessa aula aqui, quem tiver uma pendência já vai resolver hoje. Certeza.
Certeza, certeza. Posso ir? Vamos lá. Então, ó. Exatamente, ó. Deu briga, falta de diálogo e organização, planejamento, gerenciamento dos dois. Faltou planejamento, comprometimento, falta de planejamento estratégico. O advogado não foi ensinado a gerenciar pessoas, bem como não foi treinado para formar preços, precificação, assim como não foi treinado para o planejamento estratégico, apenas judicializar. Então, mas se a gente for ver, no final das contas, não está errado, né? Porque a faculdade ela está ali para nos dar o parâmetro do que a gente vai fazer, assim, parâmetro geral, vamos dizer assim. Então, não está totalmente errado, nossa, ela está ali para nos dar a questão técnica mesmo, a gente tem que sair dali operadores do direito. Contudo, cabe a gente buscar o que a gente vai fazer. A faculdade, ela pode melhorar o seu empreendedorismo, incluir empreendedorismo na sua grade, sim, tanto é que tem algumas universidades que já incluíram, tá bom? Mas não são todas que entram, né? Não são todas que fazem. Vamos colocar aqui. Alinhar, vamos começar do começo, tá? Alinhar expectativas e alinhar expectativas e determinar funções. Ó, vamos lá. Joãozinho e Mariazinha fizeram uma sociedade. Até aí tudo bem, eles eram muito legais, muito amigos na faculdade, nem chegaram a se pegar na faculdade, eram amigos mesmo, ponto final. Então tá ótimo. Agora, essa amizade toda deles, né? Esse junto todo que eles fizeram, vamos ser sócios? Vamos. Ambos passaram de primeira na faculdade, então perfeito. Nossa, tudo lindo. Porém, eles não alinharam expectativas. Então, anota aí. Alinhar expectativa é você determinar até onde vai ou o que você espera daquela sociedade. O que você espera dessa sociedade? Quando eu falei ontem na aula, o que você quer desse curso? O que você quer aqui? Né? Você vai buscar o que aqui? Não foi à toa que eu fiz essa pergunta. Não foi à toa. Eu fiz essa pergunta para a gente alinhar a expectativa entre o que você está buscando e o que eu tenho para oferecer. Porque, às vezes, você vê, trilha da advocacia é um nome lindo, mas, de repente, você está na trilha da advocacia empresarial, não, civil, e aí você quer técnicas de teses jurídicas. Não, eu não vou te trazer isso aqui especificamente, escancaradamente, não. É lógico que com a conversa a gente acaba tendo um insight, uma ideia, mas a intenção não é o conteúdo técnico jurídico, é o conteúdo empresarial, é o conteúdo de negócios, é o do empreendedorismo, é aquilo que falta, é aquele gap, a gente veio sanar o gap que falta na sua formação. É isso. Então, Joãozinho, te amo, os churrascos são maravilhosos, mas eu quero que nossa advocacia seja de renome. Eu quero formar uma banca de advocacia, sabe? Uma banca jurídica. Vai ser uma advocacia boutique? Hoje usa-se, né, esse termo, uma advocacia boutique. Vai ser uma advocacia boutique? Então, você precisa entender. O Joãozinho é todo largado. Ele andava de calça, sabe aquelas calças que os adolescentes usam, que desce na bunda, fica meia bunda? Então, ele usava isso na faculdade. Então, o Joãozinho, ele compra terno ali no Brás.
O Joãozinho nunca usou um terno alinhado, ele nunca foi numa alfaiataria, ele não gosta. E aí? Dá para abrir um escritório boutique com o Joãozinho? Entendeu? Bom, eu quero abrir um escritório popular. Ah, mas a Mariazinha, ela ama grife. Ela só sai de casa se for com a bolsa Prada, com perfume Calvin Klein, se for com a roupa, não sei o quê, o cabelo escovado. Ela não sai de casa com menos maquiagem do que para um casamento. Dá para ser um escritório popular desse jeito? Lembra do gatilho da similaridade? Tanto para A quanto para B, quando o escritório boutique olhar para o Joãozinho, não vai credibilizar, não vai acreditar que o Joãozinho vai ter aquele know-how de conhecimento que o Joãozinho pode até ter. Não vai credibilizar que o Joãozinho tem aquela robustez de conhecimento que eu, boutique, imagino que ele vai ter. A mesma coisa com a Mariazinha. Eu estou vendo ela toda trabalhada na grife, mas eu sou muito humilde. Eu acho que eu nem posso falar, eu acho que eu nem sei falar com ela. Gente, você pensa que não, mas o seu cliente pensa nesses níveis. E não é aqui no consciente, é no inconsciente, é no sistema límbico, é no sistema reptiliano. Ele não pensa no consciente, é no inconsciente. A gente busca similaridade o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, ela vai afastar o cliente popular e ele vai afastar o cliente boutique. Primeira coisa, vamos sentar aqui, meu amigo. O que você quer? O que você espera de uma advocacia? Ah, eu espero isso. Então, vamos caminhar nesse sentido? Vamos. Não, eu espero aquilo. Vamos caminhar naquele sentido? Vamos. Alinhe expectativas. Ponto. Ah, mas não, você vai pegar uma exceção. A Suzana Vieira, ela usa blusinha e shortinho até hoje. Ela tem quase 80 anos. Até hoje ela usa. Mas dá para eu abrir a minha loja de shortinho e blusinha para Suzana Vieira? Quantas Suzanas Vieiras tem aí no Brasil? Quantas? Desse pensamento de usar blusinha e shortinho. Não tem muitas. Não tem muitas. Então, você vai se pautar na exceção, você tem que se pautar no regular, você tem que se pautar no conjunto. Não é na exceção. E não estou julgando, tá? Se está certo ou está errado, não. Isso não é mérito aqui. O que eu estou te falando é que se você vai criar, e aí no curso Advocacia Magnética, a gente tem um módulo que fala sobre a psicologia do cliente. Então, a gente vai trabalhar persona, o que é esse raio de persona, como criar, como desenhar, né, o cliente ideal, vai trabalhar tudo isso. Então, assim, como que eu vou vender para um cliente rural, previdenciário, indo lá de grife para ele? Eu vou afastar, repelir essa pessoa. Eu vou ter um site Blastermaster. Gastei 10 mil reais na construção do meu site, mas seu cliente não sabe nem escrever. Como é que ele vai entrar no seu site? Ele nem sabe escrever, ele não sabe o que é site. Olha como. E pode parecer bobagem, mas a gente peca aí. É na bobagem. É no detalhe que. Isso não parece que importa. Importa. Determinar funções. Lembra que a internet foi cortada do Joãozinho da Mariazinha? Porque eu achei que você pagaria, você achou que eu pagaria e ninguém pagou. Então, assim, quem cuida do que na advocacia? Quem faz pagamento, quem faz recebimento, nem sempre quem recebe paga, não precisa ficar numa mão só. Facilita, mas não precisa. Quem cuida do banco? Quem cuida do caixa? Quem cuida da prospecção dos clientes? Quem faz tudo isso? Na aula de quinta-feira, a gente vai falar sobre marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo nada mais é do que você estar nas mídias sociais
ou em locais que você possa ser visto para fazer um canal de prospecção de clientes. Então, quem cuida da alimentação desses canais? Quem faz a controladoria jurídica? Quem cuida dos prazos no seu escritório? Quem cuida da primeira entrevista com o cliente? Quem cuida? Então, determinar funções, gestão financeira, sempre, você vê que estou colocando várias vezes. Quem cuida do dinheiro? E aí, assim, eu posso parcelar em 10 vezes, o meu escritório suporta um parcelamento de 10 vezes. Qual é a parcela mínima que o meu escritório suporta? Você tem que ter isso. Aqui no meu escritório eu parcelo, tá? Mas só que a parcela mínima tem que ser R$200. Porque se menos que isso eu realmente não vou parcelar. Tem escritório que nem parcela. Tem escritório que a parcela mínima é R$1.000. Quem cuida da determinação de quanto é a tabela de honorários do seu escritório? Porque tem advogado que cobra pela cara. Sabe quando a gente vai na praia? Que para Mariazinha a canga é R$10 e para Joaninha a canga é R$1.000. Então, tem advogado que trata cliente assim. Ah, se parece rico, eu cobro mais. Se parece pobre, eu cobro menos. Não, gente, vamos padronizar. Você não quer crescer sua advocacia? Então vamos profissionalizar. Profissionalizar significa ter padrão. Qual é o valor que você vai cobrar do seu cliente? Em quantas vezes você vai fazer sem quebrar o seu negócio? Qual o valor mínimo que você vai cobrar? Eu costumo dizer que o bom da tabela da OAB é que para quem está iniciando na advocacia, ela é muito alta, mas ela te dá um charme, porque você vira para o seu cliente e fala, eu até cobraria menos de você, mas eu não posso, porque o estatuto da OAB, olha aqui a tabela. Esse já mostra a tabela. Nossa, isso me ajudou tanto na minha advocacia, no início da advocacia, que eu precisava, né? Eu ia viver da minha advocacia, então eu precisava cobrar valores que eram dentro do que eu achava que podia, porque eu não tinha orientação de quanto cobrar na minha advocacia. E aí eu vi a tabela da OAB lá naquele preço estratosférico. Para quem está começando a carreira, parece que a tabela cobra um preço estratosférico. Por quê? Porque quem vai te contratar é as pessoas que estão no seu entorno. Lembra que eu era muito pobrezinha? Então, quem estava no meu entorno eram os pobrezinhos. Entendeu? Então, assim, eu ancorava os preços na tabela. E era dali para mais. Então, você consegue ancorar, ao invés de usar como inimigo, usa a seu favor. Porque ela te dá esse know-how, esse argumento. Olha, eu não vou cobrar, eu não posso cobrar menos, porque a tabela proíbe. Mas eu posso parcelar. Aí você vai lá e parcela. Entende? Gestão financeira. Quem vai planejar, vocês falaram do planejamento, quem vai planejar a captação, a prospecção de clientes? Quem vai planejar a organização dos trabalhos que vão ser realizados? Quem vai fazer isso aí por você? Como vai ser feito isso por você? Olha que interessante. Deixa eu ver vocês aqui. Peraí. Aqui, vamos ver. Aqui, planejamento, diálogo e organização, planejamento. Ah, peraí que eu lembrei aqui, ó. Diálogo e organização, mas tem um ponto aqui. Quais são seus inegociáveis?
Você percebeu que a mãe do Joãozinho falou, filho, mas você não está ganhando nada nessa advocacia. E aí, filho, seu tio está te dando um monte de cliente, filho, passa os seus clientes para você mesmo, não seja bobo, não leva para advocacia não, porque a Mariazinha não está fazendo nada e você está usando o dinheiro aí para dar para ela. Lembra que eu falei para você? Quais são os seus inegociáveis? Ou seja, quais são os seus valores? Quais são os seus valores? E aí não é valor monetário. Não é. Não é. Se você não tiver muito claro quais são os seus valores, você cai nessa tentação. Porque, de fato, né? A Mariazinha, mas durante a faculdade, a Mariazinha nunca foi boa em conversa, ela é boa tecnicamente. Ela nunca foi boa de conversar, tanto é que as amizades dela eram minhas, era eu que levava, né, ela para os churrascos. O Joãozinho falando. Então, você vai ser desleal com uma pessoa que desde o início foi leal com você, porque você vai ficar ouvindo terceiros. Pensa bem. Então, quais são os seus valores? Você lá na faculdade, gente, a pessoa, o Roberto Sinachik, ele fala assim, que as pessoas são como água do mar, elas são salgadas em todos os lugares. A água do mar é salgada em todo lugar. Então, assim, não adianta você ir lá e falar assim, ah, mas ele maltratou o garçom, mas ele vai me amar. Ele nunca vai levantar a mão para mim. Veja, o garçom ele não tem interesse nenhum. Então, quando ele perder o interesse em você, ele vai sim te maltratar, ele vai sim levantar a voz para você. É fato. É só uma questão de tempo. Ah, mas a pessoa ali. Eu tenho um colega da faculdade que no segundo ano nós fizemos. Tudo bem, Lelê? Eu tenho um colega da faculdade que no segundo ano nós fizemos um abaixo-assinado para tirar um professor que era horrível, horrível. E eu sempre fui militante de tudo, tá? Então, assim, fez uma pessoa politizada, era eu. E aí, eu organizei lá o abaixo-assinado, consegui mais de 4 salas de direito para tirar esse professor, porque realmente esse professor era horrível. Esse meu colega queria ser amigo do professor, porque ele queria chegar lá. Moral da história, ele pegou esse abaixo-assinado, que já tinha mais de 200 assinaturas, e ele levou para o professor e desapareceu com esse abaixo-assinado. A gente nunca achou esse abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado nunca chegou na diretoria, na reitoria. Fernanda, mas o que tem a ver essa história? Tem a ver que anos depois a gente ficou amigo, tá? Amicíssimos. Eu e esse rapaz. Anos depois, ele veio trabalhar comigo. Eu tinha esquecido, lógico, né? Aliás, tinha esquecido, não. Eu não sabia que tinha sido ele. Eu desconfiei na época, mas eu não sabia. Anos depois, esse rapaz veio trabalhar comigo. Eu dei uma oportunidade para ele na minha escola, para ele virar professor lá na minha escola. Moral da história, ele ficava falando mal da escola dentro da sala de aula da minha escola, falando mal da minha escola dentro da sala de aula da minha escola. Fernanda, como é que você descobriu que ele fez aquilo lá com o professor? Porque num churrasco ele bebeu um pouquinho demais e aí ele falou: Ai, Fê, você lembra aquele dia? Então, eu fiz isso, isso, isso. Como é que você descobriu dos alunos? Porque os alunos amavam a escola. Os alunos amavam a escola. Gente, quem é, é. Quem não é, precisa fingir que é. É fato, entendeu? Tipo, quem é, é. Você vê, transparece, sabe? Demonstra. É como se fosse um odor. Sai, o cheirinho sai. Quem é, é. Quem não é, precisa parecer. Ela fica o tempo inteiro ali batalhando para parecer que é. Entendeu? Então, quando a sua intuição acender aí, liga na sua intuição, atende ela.
Atende. Então, o que acontece é, ele não mudou. Você vê, a vida passou, eu dei uma oportunidade para ele trabalhar comigo. Ah, passado esse primeiro momento, que eu só fiquei sabendo depois, né? Também, mulher traída, né? Ficava sabendo só depois. Desse momento da minha escola, eu fui trabalhar numa universidade e eu levei ele para dar aula nessa universidade. Então, assim, ele passou direto, não precisou passar por reitor. Tudo que eu precisei fazer para entrar na universidade, ele não precisou fazer, porque eu já tinha carta branca ali e eu contratei ele como professor lá na universidade. Moral da história, ele se reuniu com outros professores e durante o jantar, os almoços, ficava falando mal de mim. Entendeu? Então, assim, enfim, você vê quantas oportunidades a vida deu para ele melhorar e evoluir, ele não melhorou e evoluiu. Então, qual é o meu inegociável hoje? Gente, hoje eu já sei, porra, depois de três vezes, em momentos e épocas diferentes, a pessoa só me dando porrada. Se hoje eu trouxer essa pessoa para trabalhar comigo, é porque eu sou muito idiota, né? Eu mereço realmente, né? Aí eu mereço, porque não tem sentido. É uma escolha. Aí é uma escolha. Então, se está percebendo alguma coisa, está sinalizando alguma coisa, você está percebendo essa pessoa dentro do seu ambiente, você vai levar mesmo essa pessoa para a sua vida? Tem certeza que você vai levar essa pessoa para a sua vida? Tem certeza? Pensa bem. Então, quais são os seus inegociáveis? Vamos voltar aqui que eu quero ver o que vocês estão falando. Aprende só a gerenciar. O que mais? Planejamento, gerenciamento dos dois. Olha, gerenciamento dos dois. Quem vai fazer, quando vai estar no escritório. Porque por várias vezes, por várias ocasiões, o escritório ficou fechado. Porque eu achei que ele ia, ele achou que eu ia, moral da história, ninguém foi, o escritório ficou fechado. E nós trabalhávamos em escritório que tinha que ficar aberto. Então, como assim o escritório fica fechado? O cliente vai lá, não tem credibilidade, o escritório fica ruim. Então, atenção nisso também. Faltou planejamento, comprometimento, exatamente, Angélica, aqui, ó. Vamos lá voltar para anotar o comprometimento. Faltou comprometimento com a advocacia, com o negócio. Se não houver comprometimento, não é só. Você percebe que se eu usei a realidade técnica jurídica que nesse case duas vezes foi muito. Você percebe que o fracasso dessa sociedade se deu fora da esfera técnico-jurídica? Percebe que não teve nada a ver, não teve relação alguma. Eu não estou falando da competência jurídica de nenhum dos dois, porque os dois são muito bons tecnicamente, passaram de primeira na UAB, que também não significa muita coisa, mas enfim, porque às vezes a pessoa é só um bom estudante, e aí ela passa na UAB. Não é, porque é advogado, tem OAB, é o melhor. Não é bem assim, a gente sabe. Então, veja, percebe que em momento algum eu estou falando ou deixando ênfase na questão técnica jurídica da pessoa? Porque o que vai quebrar a sua advocacia não é, né, assim, com as ressalvas, tá bom? Porque se eu estou falando aqui com pessoas inteligentes, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Com as ressalvas cabíveis, não é a questão técnica jurídica que vai quebrar a sua advocacia. Não é. É a questão administrativa, é a questão empresarial que vai quebrar a sua advocacia. Porque você pode ir trabalhar como empregado em qualquer escritório, como associado em qualquer escritório. Então, não é a questão técnica jurídica, beleza? Então, faltou comprometimento deles. Faltou eles enxergarem que aquilo era um negócio empresarial e que eles precisavam chegar no horário, que eles precisavam atender o cliente, que eles precisavam mandar diligência para o cliente. Faltava documento para ser entregue, eles podiam entrar num acordo. Quem faz a primeira entrevista com o cliente, isso tem que ser determinado.
Geralmente, quando eu fecho parcerias, e o meu escritório trabalha com parcerias, quando eu fecho parcerias, eu procuro fazer as reuniões com o meu advogado parceiro. Por quê? Porque o meu cliente vem através de mim. Então, ele acredita no meu trabalho. Se eu vou lá e falo simplesmente, vai lá e se vira com o advogado, por mais confiança, por mais trabalhos bem feitos que o colega tenha feito comigo, eu acabo perdendo o lastro com esse cliente. E a minha advocacia não é desse tipo. A gente faz parcerias, não parcerias de captação, a gente faz parcerias de trabalho mesmo. Então, é como se fosse um escritório único e aquele advogado compõe o meu escritório, ao menos naquela demanda. Ao menos naquela demanda. Sabe o que faltou aqui? No alinhamento de expectativas, aqui, ó, um contrato social. Sim, doutor, a gente precisa fazer um contrato social. Qual é o limite de rentabilidade? Qual o tipo de trabalho? Fernanda, mas contrato social no molde empresarial para mandar para registrar e tudo mais? Não necessariamente. Porque na advocacia a gente não é obrigado a registrar a nossa advocacia, não é obrigado. Apesar de que eu acredito que daqui a um tempo talvez se torne obrigatório, mas não é. Hoje não é. Então, se não é obrigatório, qual que é a premissa aqui? É a premissa de você ter um contrato com o seu cliente, com o seu parceiro, contrato de parceria comercial, um contrato, pode até escrever contrato social, você nomeia o contrato que você queira, da maneira que você queira, para vocês criarem essas responsabilidades de cada um. Porque dessa forma você sabe que ele vai cumprir as obrigações dele e você também vai cumprir suas obrigações, ok? Comprometimento, deixa eu ver vocês. Aqui. Olha só, comprometimento, faltou planejamento estratégico, que é exatamente isso, de você desenhar onde a sua advocacia vai chegar. É você fazer, quando a gente fala planejamento estratégico, é nesse sentido, de fazer o crescimento da advocacia. Então, vamos colocar lá, Cláudia. Aqui, vamos colocar aqui em cima. Determinar as funções, fazer o plano de negócios. Com previsibilidade de crescimento, previsibilidade de ações, como vai fazer a captação, a prospecção desses clientes, a precificação. Minha faculdade tem uma matéria de empreendedorismo. Olha, tá vendo? Já tem. É o XAL, né? Já tem a faculdade, perfeito. Ia falar do contrato e não falei. Então, contrato social, é exatamente isso. Já entra aqui também. Tem mais alguma coisa que vocês captaram aí? Pode falar aqui comigo. O que mais está faltando aqui nessa comunicação deles? O Maquied falou da precificação, que é aquilo que a gente tinha falado sobre quanto que você vai cobrar do seu cliente, qual... Gente, a pessoa às vezes para no quanto. Então, quanto eu vou cobrar do meu cliente? Ah, X, ok. Mas e se o cliente não puder pagar, ele pode parcelar? Hoje as grandes marcas já parcelam. Por que você, Alecrim Dourado, não vai parcelar? Entendeu? Você pode não parcelar num valor mínimo pequenininho, mas parcela no valor que o seu cliente, que você sabe que cabe no orçamento do seu cliente. Seu cliente não vai empobrecer porque tem que pagar o advogado. A gente não tem que ser a maior conta do cliente, a gente tem que ser o maior sorriso do cliente, a gente tem que ser a maior solução para ele. Para cada real que eu tiro do meu cliente, eu tenho que devolver 2. Tem sempre que falar com as ressalvas cabíveis, né? Estamos entre advogados, então a gente tem que falar com as ressalvas cabíveis, né? Enfim,
dentro dessa precificação, como que você faz? Percebe como vai para além de você saber advogar? Contratação de pessoas. E aí, se a advocacia começar a crescer, a gente vai contratar pessoas? Quais pessoas? Qual o perfil dessas pessoas? Qual o perfil dessas pessoas? Uma mentorada perguntou assim para mim, Fernanda, qual o perfil que eu devo contratar de profissional para ser um controlador jurídico? Eu vejo que o perfil que você tem que contratar é aquela pessoa mais organizada possível. Então, dentro da metodologia DISC, né, que é o dominante, influente, seria o conforme e o estável, desde que você não seja também conforme e estável. Porque se você for conforme e estável, trabalhar com conforme e estável, sua advocacia não vai crescer nunca. Porque são dois perfis que querem que as coisas nunca mudem. Pelo amor de Deus, não muda nada. Muda tudo, só não me dá trabalho. Entendeu? Então, assim, você tem que alinhar a sua mentalidade para você contratar pessoas que sejam diferentes. Isso é diversidade. Diversidade na prática, na gestão de pessoas, não fica restrito à raça, cor, credo, não fica restrito à personalidade, a comportamento também. Né? Ela se amplia para comportamento, para personalidade. Então, eu sou totalmente dominante, eu sou dominante. As pessoas pensam que eu sou influente, mas é porque eu sou dominante e influente. Quem está viajando no que eu estou falando, a gente tem uma aula dessa na advocacia magnética. O dominante, ele é bem objetivo, bem prático. Você pode ver que muitas vezes eu falo, pá, eu vou lá e dou, mira laser, pá. Aí, como eu sou professora, eu fui me adaptando para dar as voltas necessárias para responder a pergunta de maneira que eu atinja o maior número de pessoas. Por conta de lecionar, por conta do professorado, mas não por conta do comportamento. Então, o meu comportamento ele é adaptado para influente. Eu não sou essa pessoa que precisa dos outros, mas eu aprendi a lidar com as pessoas, porque se eu não sorrir mais, como eu já tenho o semblante fechado, se eu não sorrio mais, as pessoas se afastam de mim. Mesmo que eu seja completamente despojada, entende? Eu sou irreverente, conto piada, tal, mas diferente do influente nativo, que se não tiver alguém para ir junto, ele não vai, eu não sou assim. Eu vou, independente se tiver companhia ou não, meu filho, olha, sou por mim. Eu vou e faço. Entende? Agora, eu, Fernanda, dentro do meu caos, eu sou multipotencial, ou seja, eu penso muitas coisas, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, minha cabeça é caótica, eu sou inquieta, aí eu vou lá e contrato outro igual a mim. A gente vai dar risada o dia inteiro, a gente vai se divertir o dia inteiro, mas quanto dinheiro a gente vai ter no final do mês? Zero. Zero. Por que a gente vai ter zero dinheiro? Porque eu preciso de alguém que me dê freio. Eu preciso de alguém que fale, Fernanda, vai cumprir o prazo. Eu preciso de alguém que fale, Fernanda, vai na reunião. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, não é só você contratar uma pessoa pensando em quem ela é, mas é pensando no cargo que ela vai ocupar. Para mim, para Fernanda, a maior trauma da advocacia é ter que manter esses protocolos. Sim, doutor. Sim, Vossa Excelência, sim. Sabe esses protocolos que tem advogado que ama, que se formou para ser chamado de doutor? Isso me mata. Isso me mata. Mas é um perfil meu. Então, o meu trauma é esse. Então, quando eu vou fazer parcerias, eu preciso de alguém que seja mais assim,
para que eu possa ser mais espontânea possível e a gente balanceia e forma um time, uma superliga. Aí ninguém derruba, é uma superliga. Por quê? Porque o que eu brinquei demais, a pessoa vem e traz a seriedade. No que eu fui mais objetiva, mais assertiva, a pessoa vem e traz a maleabilidade. No que eu fui caótica, a pessoa vem e apresenta a planilha. Então, são complementos, um vai complementando o outro. Um vai complementando o outro. E a maioria das sociedades que dão erradas, elas dão erradas porque as pessoas elas vão pela similaridade. Nossa, eu te amo, eu também te amo, porque parece um espelho meu. Ai, que linda que você é, você também, pronto. Elas ficam ali mais do mesmo, não expandem, não crescem. Por quê? Porque não conseguem nem vislumbrar. Lembra que eu falei que eu não procurava ajuda? Não era porque eu era arrogante, é porque eu achava que eu não precisava. Eu não sabia que eu não sabia. Se eu soubesse que eu não sabia, eu ia procurar ajuda, porque eu não tinha problema em procurar ajuda. Nunca tive problema em perguntar, levantar. Eu estou com dúvida nisso, eu não tenho problema. Eu quero resolver o mais rápido possível. Então, eu não fico com problema nessa questão. Mas eu preciso saber que eu tenho a dúvida. Se eu não souber que eu tenho a dúvida, não adianta. Percebe? Denso, né? Então, quem vai contratar pessoas? Quem vai gerir essas pessoas? Quem vai administrar essas pessoas? Quem vai delegar para essas pessoas? Eu lembro que muitas vezes eu delegava atividades, mas eu delargava. Delargar é você entregar. Ô, Fernanda, Angélica, faz isso aqui para mim. Ali já está o prazo e eu deixo lá. A Angélica está lá. Aí eu imagino na minha cabecinha de dominante, que eu sei da minha responsabilidade, então eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Eu não preciso de ninguém, né? Então, eu imagino que a Angélica vai entregar no prazo. Mas a Angélica precisa ser cobrada, porque eu preciso delegar e não delargar. O papel do líder, e sim, o advogado é o líder, o papel do líder é delegar. E delegar é você acompanhar. Uma das premissas de você delegar, de você ser líder, é o acompanhamento. Então, eu penei muito na minha liderança, porque eu não entendia, eu não queria aceitar que eu tinha que ficar em cima da pessoa. E não é em cima falando, vai, não. É, oi, e aí, precisa de ajuda? Deu certo? E aí, como é que está o nosso processo? Não é, sabe, essa visão tacanha de ter que matar a pessoa ali no processo. Não, é acompanhar a pessoa. É ver a pessoa, é falar com ela. Beleza? Eu ia falar do contrato, lealdade, exatamente, faltou a gestão estratégica, exatamente. Gente, quanto mais você tiver alinhada os seus valores, então, quando a Angélica fala aqui da lealdade, é nesse sentido. O valor da Angélica é lealdade. O valor do Joãozinho é um elástico um pouquinho mais largo. Então, eu sou leal para você, mas só quem está me trazendo cliente é da minha parte. Da sua parte nunca veio nenhum cliente. Então, não é que eu seja desleal, mas eu estou achando até que é justo eu ficar com esse cliente do que passar para você. Entendeu? Como muda conforme a percepção da pessoa, dá uma elasticidade. Então, é você saber quais são os seus valores inegociáveis, para você, numa reunião de sociedade, a primeira reunião, falar: olha, para mim, o estrito termo, sentido da palavra lealdade está em você não captar clientes fora da sociedade. Está em você não gastar dinheiro que não foi previsto no orçamento. O estrito papel da lealdade, o estrito significado do termo lealdade está nisso.
A partir do momento que você determina esse ponto, nossa, tudo muda. Porque a pessoa fica ou não, ela não vai te dar prejuízo lá na frente. Ah, Fernanda, e se eu tiver essa conversa, a pessoa sair? Graças a Deus, agradece. Agradece. Nossa, mas isso aqui é uma receita infalível para não errar? Não, desculpa, mas eu posso te enganar. Não, não é infalível para não errar. Mas ela te dá um bom background para você evitar, para você ter menos riscos de ter problemas e assim por diante. Entendeu? Dá menos risco para você ter problemas e assim por diante. Certo? Dúvida, gente, por enquanto? Dúvidas, dúvidas? Não. Sabe o que eu não fiz ontem, que eu senti falta? Vamos tirar foto? O que vocês acham de abrir a câmera, de arrumar o cabelinho, abrir a câmera e tirar uma foto? Que eu não tirei foto com vocês. Olha que coisa! Que tal, povo? Cláudia, Alberto, Angélica, José, Lorena, Maquied, Milton. Bora tirar uma fotinha, pelo menos? Vocês estão aqui comigo? Estou esperando, é só abrir a câmera, né? Que não vou tirar foto de nomes. Coloquem os nomes aqui, por favor. Quem não entrou no grupo do... Deixa eu abrir aqui. Quem não entrou no grupo do Coiso, como chama o Coiso? Da Coisa. Aqui. Do WhatsApp. Entra, porque amanhã chegaremos com os nossos materiais para vocês, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês. Aqui. Olha, a Ellen tem uma foto bonita, mas os demais não. Não vai rolar foto, é isso mesmo? Gente, que coisa. Ah, Yasmin tinha colocado aqui para mim, tinha colocado para todo mundo. Peraí, agora vai. Que coisa. Coloquem os nomes aqui, por favor. Tá sem câmera? Ai, meu Deus, olha o golpe, olha o golpe. Tá bom, então ainda tem mais 2 dias. Por favor, vem maquiada amanhã para a gente tirar uma fotinho. Passa perfume. Pode ser? Tá. Gente, olha, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Essa aula, ela está disponível. Coloquem os nomes completos aqui, tá bom? O golpe tá aí, eu já estou observando. Coloquem os nomes completos aqui, que é para a lista de chamada. Entrem nesse grupo do WhatsApp, que amanhã já começa a mandar os materiais, tá bom? O que eu ia falar? Essa aula ela vai ficar liberada por esse período aqui no meu Instagram e eu vou começar a postar lá no YouTube também. Então, quem ainda não, às vezes não tem rede social, não tem Instagram, não quer, é Fernanda Pereira Advogada, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Então, quem não está seguindo o Instagram, segue, tem muito conteúdo. Quem não está inscrito ainda no YouTube, se inscreve, porque também tem muito conteúdo. E eu vou pedir para vocês me marcarem lá, dizer qual insight que vocês tiveram com as aulas, né, até aqui, o que vocês absorveram, o que dá para a gente já implementar, o que vocês implementaram. Eu gosto muito de saber o que está dando de retorno para vocês, de resultado. O que vocês acham que dá para acrescentar para a gente melhorar e assim por diante, estamos aí disponível, tá? Então, pode vir que a gente vai conversando e alinhando. Amanhã, eu estou para dizer que é a aula mais importante, porque de nada adianta você ter estratégia, você ter know-how, você ter conhecimento, você ter, sabe, tudo, se você estiver se sabotando. Se você não estiver com a mentalidade adequada para entender qual é o seu papel no movimento da sua vida, do seu negócio. Então, todas essas aulas elas estão sendo bem formatadas e desenhadas para ela começar e terminar em si mesmas, mas não deixam de ter uma continuidade, porque se você perceber, é um curso mesmo que eu estou fornecendo aqui para vocês. Então, venham amanhã com a seguinte resposta: o que eu tenho feito
da minha vida até hoje me aproximou ou me afastou do meu objetivo? Venha com essa resposta. O que eu tenho feito da minha vida até hoje? Acordo no horário que acordo, faço o exercício que faço, crio as estratégias que crio, procrastino, tenho insegurança, não falo as coisas que eu quero falar. Você vê aqui no chat, eu estou bem feliz porque vocês estão bem ativos. Então, o que você tem feito? Tem te aproximado ou não do que você, de onde você quer chegar? Fernanda, mas e se eu não souber responder isso? Perfeito. Responde hoje. Lembra do brainstorming que eu falei ontem? Faça a pergunta. Lembra quando eu silenciei? Que eu falei, agora é o momento de você ver o que está na sua cabeça. Isso é brainstorming, é você deixar vir o que tiver que vir. Eu faço uma analogia bem vulgar, feia, com vômito. Mas é porque a analogia mais linda que tem, no sentido literal, de que você, assim, quando você está vomitando, você não escolhe. Você comeu escargot e comeu farofa. Você não escolhe se você vai vomitar sua farofa. Você vomita o que tem que vomitar, sai tudo, até limpar o organismo. O brainstorming é exatamente isso. Deixa sair tudo. Deixa sair tudo. Deixa sair. Deixa sair. Porque você só vai receber coisas novas se você limpar o seu espaço. Se o seu espaço estiver vazio, se tiver espaço. Se tiver espaço para entrar coisa nova, vai entrar. Se não houver espaço, não vai. Então, mais uma vez o meu exemplo. Enquanto eu achava que eu sabia tudo e acreditava mesmo que eu sabia, eu não crescia, eu não sustentava o que eu alcançava. Eu até crescia, mas eu chegava lá em cima, eu caía. Os picos e vales que a gente falou ontem, eu chegava lá em cima, eu caía, eu chegava, eu caía. Por quê? Porque eu não entendia. Eu achava que eu sabia, e saber a técnica me bastava. Mas não, não basta. Então, amanhã eu quero vocês aqui com o coração aberto, a mente aberta e com esse exercício feito. Porque eu quero que você, não precisa nem me dizer, se você quiser partilhar, eu agradeço, porque a gente vai ter muito mais insights. Quanto mais você fala, melhor elaborada fica a sua percepção. Então, traz, se quiser falar, fala, mas não deixa de fazer porque vai ter que falar, porque a gente não obriga a nada. Se não for em função da lei, você não é obrigado a nada, lembra? Então, eu não vou te obrigar a nada. Eu só te digo que se você falar, partilhar do incômodo que foi fazer esse exercício, da facilidade que foi fazer esse exercício, da dificuldade que foi, se você partilhar, chances são de você efetivamente sair com um ROI altíssimo desse exercício, sair com uma evolução real, tá bom? Então, faça esse exercício. O que eu fiz aí, se ficar muito abstrato, muito grávido, né? Vamos aproximar. Então, o que eu fiz na tarde de hoje me aproximou ou me afastou do meu objetivo maior? O que eu fiz hoje me aproximou, me afastou do plano que eu tinha feito lá na virada de 2020 para 2021. Porque na virada a gente sempre cria, né, expectativas gigantescas. Então, aquele plano lá, hoje, na data de hoje, te aproximou ou te afastou? As suas atitudes te aproximaram ou te afastaram? Responde isso. Deixa vir tudo. Então, aí você escreve, ai, não gostei da pergunta, ai, não tem nada a ver, ai, eu quero, ai, tô com sono. Sono é um sabotador. Sono é um sabotador. Estou com sono. A pessoa tem um problema, sente sono. Isso é uma sabotagem. Ela está fugindo da realidade. Ah, eu estou com fome. Deu fome agora, você acredita? É a fuga. Ah, eu não estou afim, quero fazer outra coisa. Então, o que você está fazendo, o que você está sentindo, escreve livre, sabe? Texto livre.
escreve, escreve, escreve. Aí, olha, vai deslanchar. A partir de amanhã, você vai desbloquear todos esses traumas aí que você tem, porque a gente consegue, mas lembra, coração aberto e mente aberta. Tem que vir para ouvir. Pede a Deus hoje que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque quando você chegar amanhã, nossa senhora, eu vou vir com meus 200%, né? Tudo bem? Lorena, isso mesmo. Amanhã vai ser um dia de mais aprendizado. Exatamente. José falando, eu sofro muito com a procrastinação. A procrastinação, José, amanhã a gente vai falar bastante disso, mas nada mais é do que fuga. E aí eu já vou te provocar, faz esse primeiro exercício, e aí você, depois que você fizer esse primeiro, você faz o segundo, que é, eu estou fugindo do quê? Eu estou te dizendo que procrastinar é fugir. Ponto. Isso a gente não vai discutir, tá bom? Então, ponto. Aí eu quero que você responda. Estou fugindo do quê? Aí deixa vir. Eu não estou fugindo, ela não me conhece, ela não sabe. Deixa vir. Lembra o vômito? Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Escreve, 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 escreve. Aí amanhã a gente vai fazer um exercício bem legal para destravar. Certo? Amanhã vai ser uma noite produtiva. Ó, Angélica, venham prontos, prontos, prontas, porque amanhã vai ser maravilhoso. Eu passei o exercício para o José, mas pode fazer aí. Eu tenho preguiça, eu tenho. Eu ganho dinheiro e gasto muito. Gente, faça perguntas. Faça perguntas. Conversa com você, tenha suas DRs. Conversa com você. Faça suas reuniões internas. Faça perguntas, conversa. Beleza? Então, espero vocês amanhã. Tragam os amigos. A partir de amanhã já não vale mais o certificado para os amigos, mas tragam os amigos, porque a aula vai ser poderosa, né? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Como eu sempre falo, reverbera comigo, né, gente? Obrigada. Deixa eu fechar o meu Instagram. Encerrar. Olha, eu quase apaguei meu negócio. Obrigada, gente. Beijos. Reverbera comigo até amanhã. Beijo, beijo. Eu vou encerrar a gravação.